Nós falamos aqui do maior ginásio da América Latina. Estamos no Centro Universitário FAG para falar sobre a corrida de drone profissional aqui na cidade de Cascavel. Olha só quem está aqui fazendo companhia para a gente nesta noite de sábado, aqui no Centro FAG, a primeira corrida profissional de drones do Brasil. E comigo nessa transmissão está o Carlos Cândido, nosso comentarista, sabe do assunto. E claro que vai falar um pouquinho pra gente também dessa expectativa maravilhosa enquanto os drones passeiam por aqui junto com a gente. Tudo bem, Carlos? Dá pra dizer que tem favorito aqui em Cascavel ou ainda não? Boa noite, David. É um prazer estar aqui com vocês nessa transmissão, nesse momento marcante aqui da cidade. Olha, tem aí uns favoritos de público, uns favoritos da equipe técnica. Eu vou me ausentar de dar nomes para não me comprometer, mas tem uma turma boa aí que está na final. Esse é o DSR Drone Racing, que nós vamos mostrar para você a partir de agora aqui na KTV. A Patrícia Cabral também está em outro ponto para falar com a gente a respeito desse momento de adrenalina, velocidade, emoção, virtual, real. Patrícia Cabral com você, boa noite, Patrícia. Olá, David, olá a todos que acompanham essa programação super especial, né? Na verdade, a agenda aqui, o cronograma foi muito movimentado durante toda a tarde, mas é agora, no período da noite, que o cenário ficou ainda mais interessante e dá realmente a impressão de que você está dentro de um grande videogame. E são estes obstáculos que vão desafiar os pilotos que passaram a tarde aqui se preparando em várias provas classificatórias e estão aqui, olha, já ajeitando os últimos detalhes, preparando todos os drones, porque o desafio vai ser grande e você não vai perder nenhum detalhe, David. Ok, Patrícia Cabral, teremos 4 pilotos já, daqui a pouquinho, nessa prova emocionante, nessa prova sensacional que vamos mostrar para você. DRS. É o Drone Racing Series aqui no Centro FAG. Você está vendo aí já a preparação desses pilotos. Tem gente que vem de longe. Já nós vamos apresentar um a um para você tomar conhecimento de quem estará participando dessa grande finalíssima, né? Foi um dia de muita movimentação, mas agora é a hora derradeira. Tá todo mundo vivendo a expectativa. Aqui nós temos os troféus que serão entregues aos pilotos. E claro que nós vamos mostrar também, porque o troféu mais almejado, obviamente, né, Cândido, é o de primeiro lugar. Vamos mostrar aqui já os troféus para a galera. Com certeza, nesse início do esporte no Brasil é muito importante se colocar, não pela questão de premiação, porque o mais importante atualmente é a colocação e a visibilidade que os pilotos têm a partir de ser configurado aí como campeão da corrida. É isso que eles querem e todos eles estão lutando por isso. A classificatória aconteceu dentro daquilo que se esperava, teve alguma surpresa? Olha, a classificatória foi muito emocionante, a gente teve aí alguns pilotos na primeira bateria. O Lucas, que é um piloto muito experiente, ele não conseguiu completar e a gente ficou muito assustado porque ele teve um problema com o drone, era uma surpresa, a gente não imaginava. Mas aí na segunda bateria ele conseguiu fazer e teve um ótimo desempenho, conseguiu se classificar para a final. E, bom, enfim, a gente tem aí N coisas que acontecem durante as classificatórias e agora é o grande momento. Daqui a pouco a gente vai também conhecer um pouquinho do circuito, né? São mais ou menos 400 metros, altitude, tem os gates. Para quem não sabe, gates são obstáculos, né? Então tem os obstáculos mais altos, tem os obstáculos mais baixos. Então tudo isso nós vamos mostrar para você a partir de agora nessa transmissão que promete ser emocionante. Vamos passar agora a classificação. A gente falava agora há pouco aqui do treino classificatório, que coloca essa disputa aqui na cidade de Cascavel em um patamar muito legal. Você está vendo aí os resultados das baterias classificatórias, foram 2 baterias. O Rafael Crave, ele se classificou na primeira colocação. Ele fez 4 voltas e 1 gate em 2 baterias, né? Então se pega sempre a melhor bateria. A melhor dela foi 4 voltas e 1 gate. O Lucas na segunda colocação, o Lucas Suicide, ele que também é um piloto bastante experiente, fez 3 voltas e 6 gates, passou por 6 obstáculos. O Rodrigo Zeta na terceira colocação, com 3 voltas e 2 gates. E o José Ciso na quarta colocação, com 3 voltas e 2 gates. Tem o critério de desempate nesse caso aqui, porque
levou em consideração também a pior bateria de cada um deles para saber quem passou melhor pelos obstáculos. Na realidade, eles empataram mesmo na primeira bateria, como você falou, e aí a gente usa o a segunda colocação, né? A segunda melhor volta. E aí, nesse critério, o Rodrigo ele conseguiu desempatar em comparação ao Ciso e ficou na terceira posição. Gostaria, acho que, de reforçar também que essas voltas eles têm que fazer em 2 minutos. É o tempo que eles têm no período classificatório. Então, em 2 minutos, eles têm que completar o maior número possível de voltas e de obstáculos. E é assim que a gente configura, então, o ranking da final. Ô, David. Esse que nós estamos mostrando agora é o circuito, né, de aproximadamente 400 metros, todo iluminado. Um circuito muito legal, muito desafiador também para os pilotos que participam dessa prova aqui na cidade de Cascavel. Drone Racing Series, Patrícia Cabral. É isso mesmo, e antes da gente falar mais sobre o circuito e também apresentar um pouquinho de cada um durante a prova, vamos conhecer então, eu vou pedir para cada um falar o nome e o estado de onde veio, tudo bem? Joinville, Santa Catarina. Nome? Rodrigo, Joinville. Eu sou Rafael, de Curitiba. Eu sou o Lucas, de Brasília. Eu sou José, mais conhecido como Ciso, de Lavras. Muito bem, esses são os pilotos de drone que têm um desafio muito grande agora, que é enfrentar todos esses obstáculos e prometem muita emoção. David? Com certeza, Patrícia, com certeza. E o pessoal que está, obviamente, com muita expectativa, dá para perceber a ansiedade, a concentração, e isso também é fundamental para conseguir completar o circuito da melhor forma possível. Olha, eu diria que atualmente no esporte esse é o elemento que faz a diferença. Os pilotos eles são muito bons, os equipamentos são muito equivalentes. Há quem tenha dúvida às vezes, mas o drone é melhor que o outro. Nesse momento os drones são muito parecidos. O que vale mesmo é o desempenho. E a gente percebe que durante a prova tem a pressão, o lado emocional conta muito. Tem pilotos que são incríveis sozinhos e na hora que está aqui voando com uma transmissão, coisas que eles não têm a experiência prévia, o emocional fala bastante. E vamos para a prova, serão 2 baterias nessa grande decisão. Você já está vendo aí os pilotos posicionando os seus drones em cima ali dos púlpitos, né, que servem de base para a decolagem dos drones. Aliás, nos últimos anos, o processo de popularização dos drones, ele acelerou de tal forma que talvez nem os mais otimistas imaginavam que isso ia acontecer. E esses veículos não tripulados, eles chegaram rapidamente ao mercado e mostraram que vieram para ficar. Não é nenhum hobby, nenhuma diversão momentânea. Não é moda, não é modismo. Isso aqui é permanência e esporte do futuro. Sim, o drone ele veio mesmo para mudar uma série de cadeias de negócio mundo afora, ele já é uma realidade, tem 1000 aplicações e eu acredito muito no potencial do esporte como uma forma de aproximar as pessoas dessa tecnologia. Através do esporte, as pessoas entendem como que o drone funciona, tiram suas dúvidas e aí passam a olhar para o drone como uma ferramenta tecnológica mesmo, que pode ser usada em diversas outras aplicações. Como é que nós vamos identificar cada um dos pilotos? Você vai perceber durante a prova, esse aí, por exemplo, tem uma luz de LED que ela é vermelha. Esse é o drone do José Ciso, de Minas Gerais. Tem o drone também com a luz de LED amarela. Essa é do Lucas Susaide, que é de Brasília. Essa daí é a luz verde, a LED verde do Rodrigo Zeta. Ele é de Joinville, Santa Catarina. E tem também o Rafael Crave, que é esse drone que a gente vai mostrar já já na cor azul. O amarelo é do Lucas Susaide, que é esse drone que você está vendo nesse exato momento. E também temos ainda o drone do Rafael. Daqui a pouco nós teremos uma espécie de contagem regressiva. Está aí o drone do Rafael, uma contagem regressiva. E aí vai soar uma espécie de corneta, né? Que os pilotos vão poder identificar o momento dessa largada. Já está tudo pronto. Vai começar a prova aqui na cidade de Cascavel. A primeira das 2 baterias. São voltas rápidas, cada bateria dessa dura mais ou menos 5 minutos, porque a carga é máxima. Tem drone que atinge em determinado ponto do circuito 160 km por hora. É adrenalina pura, é emoção à flor da pele. Então daqui a pouco nós já teremos a largada, você já está vendo aí todos os drones posicionados. Depois eles vão colocar os óculos de primeira pessoa, que é o óculos de percepção real, que é por onde eles conseguem visualizar todo o percurso. Porque é muito longe, né? 400 metros de circuito, obviamente ele não vai conseguir enxergar o drone daqui até o final
do circuito. Então eles usam uma espécie de óculos 3D que tem uma câmera exclusiva para cada um dos drones. Vamos à largada, portanto, nesse exato momento aqui no Centro FAG. Expectativa, aí já decolaram, vão passar pelo primeiro gate, pelo primeiro obstáculo. Lá vão os 4 drones. Agora uma baixa altitude, eles passam pelo primeiro obstáculo nesse inflável vermelho, já vem para completar a primeira volta o Rafael, um dos favoritos, esse do drone azul, já passa por mais um gate, agora a altitude, faz o giro, passa por baixo também ali do portal KTV, é uma espécie de portal, os obstáculos também acabam se tornando nesse momento um portal, porque ele precisa passar pelo meio daqueles obstáculos e com todo o cuidado para não acontecer de se chocar em nenhum deles. E aí o prejuízo pode ser grande. Sim, eles já estão acostumados a ter isso. Eles trazem uma série de peças de reserva, de reposição, mas às vezes pode ser que eles não consigam ter peça suficiente e pode comprometer até a continuidade na prova. Olha a briga bacana que a gente estava vendo ali, o Rafael, também o José Ciso, e já tivemos o primeiro choque. Ou foi impressão minha? É muito rápido, não é difícil de poder visualizar todos esses drones, mas o espetáculo de luzes e de cores, tá aí os pilotos concentrados, o Ciso já vai levantando, o Lucas também já tirou o óculos ali, nesse momento a gente está vendo aí o drone do Rodrigo Zeta, que é da LED Verde, ele continua na prova, junto também com o Rafael, e agora os 4 já tiraram ali os óculos. Tem os juízes, os árbitros também, como toda modalidade, cada piloto tem o seu árbitro. Nesse momento eles estão conversando para tentar entender o que foi que aconteceu. Tivemos, obviamente, um acidente no meio do caminho. Ele vai ter que buscar esse drone, vai ter que consertar, é uma série de situações. Tá aí, ó, esse é o drone do José Ciso e esse rapaz que está entrando aí para retirar o drone, até foi apelidado hoje aqui de Dronoboy, que é o rapaz que tira o drone do percurso, né? Nós temos o Tio Bandeira aqui em Cascavel, que já tornou famoso o jargão Rodoboy. Aqui no drone nós temos o Dronoboy. Dá para dizer que foi uma boa primeira bateria? Olha, foi muito emocionante, a gente tinha uma grande expectativa sobre isso, do voo dos 4 pilotos juntos. Às vezes acontece de ter um choque e que a gente inviabiliza a bateria, mas até onde eu consegui acompanhar, a gente vai saber aí os resultados dos árbitros que estavam acompanhando um a um cada piloto. Eles completaram as voltas e necessárias, né? São 2 voltas a cada bateria e a gente vai saber quem foi que venceu. Apesar de também, às vezes o choque para os pilotos eles não gostam, mas às vezes é o que o público gosta de ver, né? A gente quer ver mesmo o drone bater e é isso que traz muitas vezes a emoção e a gente fica muito encantado de ver os movimentos aleatórios que o drone faz quando bate, enfim, é muito legal de acompanhar tudo isso. É uma vibe realmente sensacional. A Patrícia Cabral está ali para conversar com os pilotos que vão se preparar, claro, para essa segunda bateria, né, Patrícia? É isso mesmo. E tem que ser rápido, né, Patrícia? Tem que ser rápido, David. Eles estavam contando que eles costumam trazer até 2 ou 3 drones de reserva, né? Mas o que acontece muito são as peças que são modificadas. Me conta aqui, o que dá para fazer em pouco tempo, assim? O que você tem que consertar? Trocar a bateria e trocar a hélice se teve algum acidente. Engatar às vezes num gate, encostar em outro drone, alguma coisa assim. Se não é trocar a bateria e voltar para lá. O que tem que trazer que não pode faltar, que tem que ter reserva de qualquer jeito? Bateria e hélice. Isso é primordial, é o básico. Lembrando, David, que se caso o drone não tenha conserto, se caso o drone também não tenha peça ali que precisa na hora, vai dar arbitragem, então, decidir se dá um tempo a mais ou não. Então tudo isso fica por conta da avaliação dos árbitros. Olha só, passando aqui o resultado da primeira bateria, o Lucas Suicide, ele chegou na primeira colocação. Então ele marca 4 pontos, né? Lembrando que o primeiro colocado 4 pontos, o segundo colocado 3 pontos, o terceiro 2 pontos e o quarto colocado 1 ponto. Então o Lucas Suicide liderou essa primeira bateria e venceu. Você viu que é uma corrida muito rápida. 4 pontos então para o Lucas. Na segunda colocação, o Rodrigo Zeta, de Joinville, Santa Catarina, com o seu drone da LED Verde. Ele chegou então na segunda colocação
3 pontos para ele. O terceiro colocado foi o Rafael, um dos favoritos. O Rafael acabou chegando na terceira colocação, soma 2 pontos. E o Ciso acabou concluindo o percurso, não concluindo, né? Mas mesmo assim, automaticamente ele leva 1 ponto, porque ele foi o último colocado nessa bateria. Sim, o que é interessante observar é que sempre há um risco muito grande desses choques, né? E esses pilotos conseguiram completar. Outra variável que é importante é o Rafael, que tinha ficado como o melhor qualificado, né? Que tinha tido melhor desempenho. E aí na hora da prova para valer, ele acabou ficando em terceiro lugar. Eu soube aqui dos hábitos, parece que o Rafael teve algumas questões envolvendo a dificuldade com seu vídeo, ruídos nos canais. Isso é muito comum nas provas, na hora ali da configuração do equipamento. Às vezes na fase de classificação é uma situação, na fase da competição propriamente dita, acontecem imprevistos de, às vezes, interferências, às vezes o emocional ali, o equipamento não está bem configurado. Enfim, a gente vai saber depois do Rafael o que aconteceu. O fato é que é treino, jogo é jogo. Literalmente, né? Você está vendo aí o controle, né? Os controladores aí dos drones. Agora há pouco a gente mostrou também aquele óculos. Aquele óculos ali é que dá essa percepção de visão em primeira pessoa, que é o chamado FPV, o First Person View. Então esse óculos dá a percepção da primeira visão. Patrícia. Vamos saber do Rafa, então, o que aconteceu? Rafa, qual o problema com o drone? Então, como a gente trabalha no sistema analógico, é igual um sinal de rádio de carro. Às vezes você tem um pouquinho de problema, tem umas interferências. E, na verdade, eu não estava conseguindo enxergar para onde que eu estava indo. E nesse esporte, na verdade, isso é um pouco difícil. Acontece quando a gente tem algum sinal de rádio que está muito próximo, às vezes é uma interferência por causa da estrutura de metal. E dificulta bastante a vida do piloto você não conseguir, assim, direcionar o equipamento, né? A arbitragem vai decidir agora se continua, se permanece, vai consertar. Essa rodada está encerrada. Então, na verdade, agora tinha só a segunda etapa e a gente está só vendo se alguém não quer fazer favor da gente. A gente trabalha em frequências pré-definidas. Se alguém não quer trocar, se não quer experimentar uma coisa diferente para ver se não melhora. Obrigada. Isso aí o Rafael, David. Legal, Patrícia. Enquanto eles se preparam aí, nós estamos mostrando agora o circuito e contar para você que essa corrida de drone vai ser realmente uma prova do futuro, né? Isso alia esporte, tecnologia, uma categoria de disputa totalmente nova e que está sendo praticada em várias partes do mundo, né? Em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Lá já tem inclusive uma liga profissional, tem uma competição que dura o ano todo, né? E a visibilidade está tão grande que de moda está virando realmente algo muito sério. Enquanto isso, nós temos uma apresentação diferente aí, né, Patrícia? Tem o pessoal do cosplay também, Patrícia. Você conhece esses artistas famosos? Quem gosta de game, né? Quem gosta de game conhece, sabe o nome um por um. Olha só, durante toda a tarde teve desfile de cosplay, o pessoal se fantasiou, o pessoal vestiu a roupinha ali. Você me pegou, porque eu não sei o nome muito aí não, né? Eu tenho que pesquisar. Mas enfim, foi uma das atrações dessa edição, né? Que vai ficar marcada aí para a história, né? Das corridas de drone. E agora está tendo a premiação, né? Vão ganhar os prêmios dos primeiros colocados e todas as idades participaram, viu? Desde os pequenininhos, quanto os adolescentes, os mais jovens, enfim, todo mundo se divertiu, todo mundo entrou nesta festa. E aí, ó, cosplay, ó. Como é que foi? Legal participar? Foi muito legal participar como jurada, poder avaliar os concorrentes, que são muito talentosos. Muito bem. A gente também, na próxima, vamos pensar, né, David? Vamos escolher aí um cosplay pra gente usar. Eu acho que eu se encaixaria mais com o Blanca do Street Fighter, né? Era só arrumar um pouquinho o cabelo, já é um pouquinho mais forte. O porte físico dele é mais avantajado já e talvez o Blanca do Street Fighter combinaria mais comigo. E contigo, Carlos? Eu prefiro não falar, apesar de que o pessoal gosta de dar apelidos, né? E se eu falar um possível personagem, inclusive do Street Fighter, eu vou virar meme na internet depois. Vou fugir disso, hein, David? Essa daí é a grande campeã do concurso, né? E olha só que espetáculo, né? Tá sensacional, realmente. É muito parecido com aquilo que a gente encontra nos arcades, nos gamers, né? Porque é algo sensacional, realmente. Então,
Daqui a pouco nós teremos a segunda bateria do Drone Racing Series aqui no Centro Universitário FAG. Esse aí que você está vendo é o circuito. Repito, ele tem mais ou menos 400 metros e, obviamente, nós temos também 9 obstáculos. A bateria número 1 terminou com o Suicide na primeira colocação, o Zeta em segundo, o Crave em terceiro e o Ciso na quarta colocação. O Suicide lidera então com 4 pontos e com essa pontuação, se ele conseguir repetir próximo da sua performance, um segundo lugar pode garantir a ele já o título dessa competição. Sim, na soma dos pontos o Lucas ele sai com uma vantagem, né? Eu estou muito na expectativa aqui de saber como é que vai ser a segunda bateria. Eu quero ver o desempenho do Rafael e pode aí trazer até eventualmente empates, né? Eu gostaria de ressaltar que o critério de desempate definido para essa competição é a primeira bateria. Então, no caso de algum empate aí na segunda, vai valer a colocação dos pilotos na primeira. A primeira bateria é a mais importante do ponto de vista de que ela serve também como critério de desempate. E a gente vai saber agora, mas está tudo incerto. Pode ser que, se eventualmente o Lucas bater ou tiver alguma dificuldade com o seu drone, como já aconteceu na fase classificatória, essa classificação vai embolar toda e a gente não vai conseguir saber de imediato quem é o campeão, só depois dos árbitros aferirem aí os resultados. Os pilotos estão se preparando já para essa segunda bateria. Daqui a pouco nós teremos a decolagem dos drones. E é muito difícil, é muito desafiador realmente. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de poder tentar conduzir, controlar um drone desse. É algo que é muito difícil, né? Tem que ter uma coordenação motora. Não é tão simples assim o quanto parece de aprender. Você tem lá um controle remoto em mãos e você vai lá e passa pelos obstáculos, né? Pelos gates. Gente, não é tão simples assim o quanto parece, né? E essa mistura de realidade e de virtualidade, ela é sensacional. O objetivo é completar o percurso no tempo mais rápido possível. Como eu falei agora há pouco, cada bateria dura mais ou menos 5 minutos, né? Então, são no máximo 2 voltas que eles conseguem dar em um circuito como esse, né? E em determinados pontos atinge a velocidade de 160 km por hora. E aí tem toda a agilidade, fazer movimentos bruscos, e por isso os drones de corrida, eles são assim, ó, pequenos, e é interessante falar que eles chegam a pesar menos de meio quilo. Tem drones aí que pesa 400 gramas, tem drone que pesa 500 gramas, né? Então eles chegam a pesar até menos com isso, dependendo da modalidade. E aqui no Brasil não há uma regra definida, universal ainda para o drone, para as provas, para as corridas de drone. Então cada competição determina a sua regra, como vai ser essa prova, né? E aí o piloto tem que se adequar, o que acaba sendo também uma dinâmica diferente para eles. Sim, a gente não tem ainda um órgão regulador no mundo todo, aliás, que diga sobre... Não é igual o futebol que tem a FIFA, por exemplo, né? Não, muito pelo contrário. A gente tem, assim, ligas independentes e aí a participação nessas ligas condiciona os pilotos a seguirem as regras definidas por essas ligas, né? Aqui no Brasil já existem alguns movimentos no sentido de tentar homogeneizar isso, mas ainda é uma tarefa muito difícil, existe até uma necessidade de articulação política para que isso aconteça. Então, mas nesse momento é mais importante ainda que a gente faça o esporte acontecer, ainda que com regras independentes, individuais, seguindo sim alguns parâmetros do que é feito mundo afora. Isso é importante até para a gente manter o Brasil também comparado a outras competições no mundo, mas o que é mais comum mesmo são os campeonatos acontecendo, definindo as suas regras com especificidades de cada um. Com você, Patrícia Cabral. Pois é, David, os personagens chamam realmente muita atenção, mas sabe o que eu descobri aqui? Que eles não podem contar o nome de verdade. Essa daqui eu sei que veio de Gotham City, viu? Mas ela é do mal. Quem é você? Arlequina, muito prazer em conhecê-los. O que você faz, Arlequina? Geralmente eu corro atrás do Batman, então se alguém vir o Batman, por favor, venha correndo me avisar. Obrigada. Olha, aqui tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E esse daqui, olha, o pequenino é o João. João, você tá vestido de quê? De Naruto. E o que o Naruto faz? De onde ele é? Qual desenho que o Naruto é? É um anime? É. E aqui, olha só,
Eu vou pedir para fechar no olho dela, porque olha que olho maravilhoso. Quem é você, meu bem? Meu nome é Himiko Toga. Qual anime você é? De onde você veio? Eu sou de Boku no Hero. Demora muito para se produzir desse jeito? Ah, demora, principalmente a peruca e o olho. Esse olho é natural, né? Obrigada. É lente. Ai, olha, não é pra perceber, né, gente? Viu? Fica aí a dica, hein? Olha só, a diversão para todas as idades, David. Legal, Patrícia, né? Também uma tarde bacana para os cosplays que nós tivemos aqui na cidade de Cascavel. E esses aí foram escolhidos como os melhores do dia, né? E sempre que tem evento dessa natureza, também acaba se tornando algo bastante atrativo. Voltando à situação dos drones, importante dizer que nós temos 3 modalidades principais no Brasil hoje, que é a chamada prova contra o relógio, né? Onde o piloto ele acaba tendo que fazer um determinado percurso e a volta mais rápida ganha. Tem o Rotorcross, uma corrida com 4 drones para ver qual deles alcança primeiro a linha de chegada, que é mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo hoje aqui na cidade de Cascavel, e o Drag Race, quando os drones competem sobre qual tem a melhor aceleração. Então quem alcançar o final na linha reta mais rápido ganha. A distância normalmente usada é de 100 metros. Enquanto os pilotos aí estão se preparando, a organização da prova conversando com eles, né? Como tem um sinal que não está 100%, vai ter que ter possivelmente um sorteio para determinar quem é que vai usar esse equipamento, e isso deixa a disputa ainda mais emocionante. Olha só as imagens aéreas também que nós temos da área VIP, que foi montada aqui na estrutura desse que é o maior ginásio da América Latina, o ginásio do Centro Universitário FAG. Pessoal acompanhando, tem aquela rede de proteção, que é de proteção mesmo, que é de segurança mesmo, né? Porque pode ser que o piloto perca o controle do drone e ele acaba atingindo, né, um desses espectadores e machucando. Por isso essa rede de proteção. E essa aí, uma viagem legal também com o nosso drone. Esse é o drone da KTV, né? Não chega a 160 km por hora, mas também nos traz aí imagens maravilhosas. Exato, existe até legal falar que existe muita gente que pergunta qual a diferença do drone de corrida para esse drone, por exemplo, que estava gerando essas imagens. E eu acho que uma das principais diferenças é dizer que esses drones de corrida, eles têm uma flexibilidade muito maior de movimentos. Enquanto o drone de filmagem, o foco dele é se manter estável para que a imagem seja de alta qualidade, com estabilização, o drone de corrida, o foco dele é que ele seja flexível para que ele possa fazer os movimentos, diferentes ângulos de movimento que o drone de fotografia não faz, e é isso também que o torna mais difícil de pilotar. Por isso, na sua experiência, David, de tentar voar ali, você teve dificuldade, o que não acontece quando você pega um drone que é adequado para fotografia, por exemplo, ele praticamente é controlado por um computador que você tem que fazer só é escolher para onde ele vai ali no seu controle, mas ele voa muito bem estabilizado. Você viu que o Carlos falou que é só escolher para onde ele vai. Parece fácil, né? Não é não. Todo cuidado é pouco, né? Qualquer acidente pode danificar o aparelho e tirar o competidor da disputa. E isso, é claro, uma atração à parte para o público, porque resulta em manobras empolgantes também e desvios cheios de estilos em alta velocidade, né? O drone, basicamente, ele é composto pelo frame, né? Que é uma espécie de cockpit, tem os braços, aí tem os motores, as hélices, né? Os componentes também de transmissão, tem bastante detalhes, né? Mas quem monta geralmente os drones de corrida são os próprios pilotos, né, Carlos? Exatamente. Hoje os pilotos montam eu acho que poderia dizer que 100% dos casos dos pilotos no Brasil, eles montam os seus próprios drones, porque muitas vezes alguém pergunta, poxa, mas eu não posso comprar um drone pronto e só competir? O fato é que esse drone precisa ser personalizado para se adaptar às suas habilidades, e também porque necessariamente ele vai bater em algum momento, e se você não sabe montar, você não sabe consertar, e aí vai cair na prova. Ainda não existe no Brasil o conceito de equipes, né? Algumas equipes começam a surgir, como o caso da equipe Hawkins da Universidade de Lavras, tem um pessoal na equipe da USP, mas a maioria dos pilotos voam sozinhos, de forma individual. Então, eles acabam fazendo tudo, montam o drone, configuram, trocam equipamentos e arrumam nos casos de problemas durante as provas, né? Bom, tá aí posicionado já
os drones. Daqui a pouco nós teremos a largada da segunda bateria. Daqui a pouco tem o efeito sonoro, né? Os pilotos aí já se preparando. Esse é o drone com a luz de LED vermelha, que é do José Ciso. Ele é lá de Lavras, em Minas Gerais, né? Um piloto bastante novo. Aliás, basicamente todos eles são pilotos novos, né? O Ciso tem 21 anos, é estudante de engenharia de controle e automação da Federal de Lavras, no sul de Minas. É a quarta corrida dele da carreira, já correu em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, faz parte da equipe Hawkins da Federal de Lavras, que montou o drone dessa corrida, conforme comentava aqui já o Carlos, né? O Lucas Suicide, ele é de Brasília, Distrito Federal, ele tem apenas 19 anos, é empresário do ramo de eletrônica e robótica, já participou de corridas no México, São Paulo, Rio, Goiânia, Belo Horizonte, mas é a primeira no Paraná, já está há 6 anos no Racing Drone. Tem o Rafael Crave, que é de Curitiba, esse drone azul que a gente está vendo aí, é o primeiro drone que aparece nos púlpitos. Ele tem 23 anos, estudante de engenharia de energia na Universidade Positivo de Curitiba. Também participou de corridas no México, participou lá do Latino-Americano, participou de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Há 15 anos constrói aeromodelos e com drone há mais ou menos 3 anos. O outro que também está nessa fase decisiva aí é o Rodrigo Zeta, de Joinville, Santa Catarina, 30 anos. Esse é o mais velho da turma. Técnico em eletrônica, já correu em São Paulo, Brasília, foi vencedor da Grinking em São Paulo, no IMB, entrou no mundo das corridas em 2016, mas no aeromodelismo está desde 2012. O único piloto de Joinville, hein? O único piloto de Joinville, de drone racing. E lá tem mais de 600 mil habitantes. Tudo certo? Vai ser dada a largada? Vamos para a segunda bateria? Vamos para a segunda bateria? O pessoal está se preparando, está terminando aqui já a organização, especialmente do Rafael Crave, repito, ele é dono desse drone que aparece em primeiro plano, com a luz de LED azul, um dos favoritos do drone Racing Series, aqui na cidade de Cascavel, no Centro Universitário FAG. Vamos tentar ouvir, ó, valendo. Lá vão os drones. Decolaram, já passaram pelo primeiro gate. Sai de uma altitude e pega um portal rasteiro, rasante. Aquele mergulho que é difícil, né, de fazer. Aí já vem de novo o Rafael, drone azul. Já tivemos uma pancada agora há pouco ali no meio do circuito. Aí mais um drone para o chão. Geralmente quando vai para o chão e volta, a gente chama de track, mas nesse caso aí não tem solução. Nós temos ainda um drone sobrevoando aqui o nosso circuito. Parece que é o drone do Ciso. É ele mesmo, ó. Quem vem para completar a volta. Tem também o drone verde que está no circuito, que é do Rodrigo Zeta. Rodrigo Zeta, interessante esse resultado para ele. Essa imagem que eles têm, ó. Essa é a imagem do cockpit do drone. E aí vem para o mergulho, para finalizar a segunda volta. E não deu para o Rafa de novo, né, David? É um piloto favorito, experiente, e não vai conseguir completar a prova. Aí o Zeta, você está vendo ali, nos carros de corrida a gente chama de on-board, né? Aqui as câmeras ficam no cockpit. E só resta o Zeta agora. Mais um mergulho. Vai passar pelo portal do Centro FAG. São 9 obstáculos no total. Aí o Zeta, e ele venceu. Termina mais uma bateria, termina a segunda bateria, a tranquilidade ali do Zeta, ninguém comemora, todo mundo quer saber o resultado, claro, da corrida. Você vê no semblante dos pilotos, né, toda a ansiedade, a angústia, para tentar primeiro entender o que aconteceu. Cada um controla o seu. É difícil naquele óculos de visão em primeira pessoa identificar se o companheiro está do lado, se está na frente, se está atrás. É muito complicado. Não existe retrovisor. Não existe retrovisor e a imagem não é boa. É importante reforçar isso. Esse sinal que eles recebem no óculos é um sinal analógico, que muitas vezes ele é de baixa qualidade, para que não tenha latência, né? Não tenha um atraso na imagem. O piloto não pode ter atraso porque ele só usa essa imagem para voar. Essa imagem aí tá boa porque o drone tá paradinho, né? Tá paradinho, tá próximo da base, mas quando ele atinge 160 por hora, muda completamente.
muda aí também em regiões diferentes do traçado, ele acaba sofrendo interferências. Hoje em dia a gente vive num mundo com 1000 frequências ao mesmo tempo, né? Então as interferências às vezes são comuns. O que eu gostaria de ressaltar também é que a gente vai ter aí uma confusão, que eu espero ver como é que a arbitragem vai apurar os dados direitinho, porque o Lucas, que era o que tinha ficado em primeiro lugar na primeira bateria, bateu, né? Pelo que eu estava observando aqui, acho que ele foi um dos primeiros a bater, o que vai embolar realmente essa pontuação. Não consigo aqui de cabeça saber quem que vai vencer. Como é que funciona? Aquele que desistiu, claro que involuntariamente, da corrida, ele automaticamente fica na última colocação? Tá vendo aí novamente o momento do voo, da decolagem, da largada? Então aquele que bateu primeiro, automaticamente é o último colocado? Sim, nessas regras que a gente tem para essa competição, existem alguns critérios de desempate. Pode acontecer de uma batida sozinho, e aí nesse caso, esse que bateu vai ser o último colocado porque bateu sozinho O Ciso deu para ver, ele bateu bem no portal do KTV ali. Pois é, foi infeliz, o Ciso já estava quase acabando a segunda volta, o Ciso que vem numa crescente muito grande nos campeonatos, a gente acompanha ele desde a primeira competição. Na primeira competição ele era muito diferente. E essa primeira parte é legal, né, que eles pegam uma altitude, passam pelo primeiro gate, aí fazem aquele mergulho rasante para passar pelo segundo, e às vezes acontece isso aí, ó, perde a altitude demais, é chão na certa. Exato, a gente viu aqui nesse traçado, foi procurado colocar obstáculos mais aéreos, né? Em outras corridas pelo país, muitas vezes isso não é possível em função das estruturas existentes. Aqui na FAG a gente teve essa possibilidade de usar esse ginásio maravilhoso, que tem aí então a possibilidade de ter obstáculos aéreos e explorar todo o potencial do drone, de ganhar altura. Mas também é um desafio, sobe muito na velocidade, pode cair rápido também. Ô David. Pois não, Patrícia? Eu estou aqui com um mineiro, né, mineirinho, lá... De que cidade que você é? De Minas? Sou de Lavras, sul de Minas Gerais. Como você disse, David, ele pilotou com o braço machucado, sofreu um acidente. Qual a dificuldade desse circuito? O que dificultou aí essa prova? Porque deu trabalho, hein? Sim. O circuito em si tá muito gostoso de se pilotar, a pista ficou muito bem projetada, só que a gente está tendo muita interferência nos vídeos, então a gente está com bastante chiado, está sendo um pouquinho difícil para a gente enxergar os portões e a gente acaba batendo na hora que a gente perde a imagem ali do óculos. É isso aí, David. Legal, Patrícia, a gente está aqui já pegando a classificação dessa segunda bateria. Nós já temos o vencedor. O primeiro colocado foi o Ciso, terminou na 4ª colocação. Menino que vem lá de Lavras, Minas Gerais, terminou em 4º na primeira bateria, terminou em primeiro agora na segunda. Então, ele acaba somando automaticamente 5 pontos, né? O Rodrigo Zeta, de Joinville, ele terminou essa bateria na 2ª colocação. Então, somando 3 pontos da primeira bateria, que ele também terminou na 2ª colocação, ele vai para 6 pontos. Então, automaticamente, o Zeta é o vencedor. Olha, uma surpresa para mim. Na minha verificação aqui, sem os equipamentos, eu tinha achado que o Ciso não tinha completado, mas na verdade ele bateu já depois de ter passado pelo último gate, pelo que a arbitragem está me passando aqui. O que é uma grande surpresa e é muito legal de ver também o desempenho do Ciso. Mas o que vale nessa corrida também é a estabilidade, né? Manter a constância é um fator importante, relevante. É por isso que a soma dos pontos também é considerada e é isso que vai definir o grande campeão. Aqui nós temos, por exemplo, agora, Carlos, a seguinte situação. O Lucas Suicide e o Rafael Crave, 2 favoritos, eles acabaram batendo ao mesmo tempo. Como é que fica daí? 1 ponto para cada um ou zeram a pontuação? Não, a gente definiu previamente no regulamento e acordado com todos os pilotos que no caso de os dois baterem, se eles baterem na mesma posição, eles pontuam com 1 ponto apenas, os dois. E aí porque não tem como definir aí uma diferença. Se por um acaso eles tivessem batido e um deles conseguisse avançar em relação ao outro, ainda que caísse, aí sim a gente teria esse com uma pontuação diferente. Mas não foi o caso, pelo visto os dois bateram ao mesmo tempo e aí tem 1 ponto. Agora a gente tem que ver na somatória aqui quem que levou melhor. Legal, nós temos já o grande campeão, esse aí que está de costas para nossa câmera, o Rodrigo Zeta, o grande vencedor. Vamos para a premiação? Vamos então para a premiação. O Zeta, que terminou na 2ª colocação
na primeira bateria. Na segunda bateria também foi segundo colocado. Na somatória geral ele acabou vencendo. Tá aí, ó, Zeta com 6 pontos, Siso com 5 pontos, o Suicide com 4 pontos e o Crave terminou com 2 pontos, né? A pontuação do Rafael Crave. Então, é uma pontuação, claro, que nesse sentido não agrada o Crave, que é um dos favoritos para essa prova, né? E agora nós teremos já a premiação. Vamos chamar os pilotos para a premiação, a gente poder finalizar também aqui essa primeira transmissão do Drone Racing Series. E claro que os pilotos também viveram esse dia de muita expectativa, de muita adrenalina, de muita velocidade e óbvio que chegou o momento mais esperado, que é levantar o troféu de campeão. Olha, esse é o momento esperado, mas eu gostaria de reforçar também que o mais importante nesse momento para esse esporte é ter essa cobertura, essa estrutura toda que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar aqui na FAG. Eu tenho certeza que os pilotos, independente do resultado final, estão muito satisfeitos por terem tido a oportunidade de participar aqui e de receber toda essa estrutura que não é comum, essa cobertura toda da televisão e que com certeza também mexeu com o emocional de todos eles e influenciou no resultado. Mas mérito para quem conseguiu a constância, conseguiu a regularidade, que foi o Rodrigo, e a surpresa do Siso, pelo menos a mim que venho acompanhando, eu acreditava que ou o Lucas ou o Rafael estivessem nas primeiras colocações e o Siso aí vem, surpreende e consegue o segundo lugar, o que é muito importante para ele, para a comunidade de Lavras, para a equipe Hawkins e tudo mais. Vamos então à nossa premiação. Vamos começar pelo terceiro colocado no Drone Racing Series aqui na cidade de Cascavel. Fernando, um dos organizadores do evento, já está segurando os troféus. A gente vai começar pelo terceiro colocado. É claro, acho que os pilotos não querem receber o troféu não, né, Patrícia? Porque estão demorando, hein? Pois é, né? Agora que eles estão aqui, vão chegando aos poucos e vão entregar agora o troféu de terceiro colocado para o piloto. Aí, David, vamos lá com você. Esse é o Lucas Suicide. Lucas Suicide, terceiro colocado. Venceu a primeira bateria, né, Lucas? Terminou em terceiro. Na segunda bateria, é um jovem piloto que promete ter um futuro muito promissor pela frente. Agora vamos ao segundo colocado, que é o Siso, lá de Lavras, Minas Gerais. Universidade Federal de Lavras deve estar orgulhoso, né, que montaram esse drone para essa prova aqui na cidade de Cascavel e tem toda a vibração, toda a comemoração também. E agora o grande vencedor. Talvez até uma surpresa para muita gente no primeiro Drone Racing Series em Cascavel. Tá aí o Rodrigo Zeta de Joinville, Santa Catarina, para vencer a prova aqui na cidade de Cascavel. Parabéns, parabéns aos pilotos, parabéns, Rodrigo. Carlos, obrigado pela sua participação aqui. E é claro que a gente sabe que esse esporte hoje, ele é muito promissor e vai crescer muito aqui no país. Obrigado. Muito obrigado também a todos vocês que acompanharam, agradeço a oportunidade de fazer parte disso, a gente vem trabalhando com esse esporte há muito tempo no Brasil e eu acho que isso é só o começo de uma grande jornada no país, no mundo. Legal, obrigado, Carlão. Patrícia, obrigado também pela sua participação, pela colaboração e parabéns aos organizadores, belíssimo evento, Patrícia. Realmente vai ficar para a história, né, David? Parabéns a todos os envolvidos, obrigada pela parceria e até a próxima. A gente fica por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima.